Hoje nós vamos dar início ao capítulo 4, bastante importante, denominado Dinâmica. Tudo bem? Então, nós analisamos a dinâmica, ou seja, isto é, os movimentos dos corpos e as suas causas, tá? Vale frisar também que surgem duas novas grandezas, a força e a massa, onde nenhuma dessas duas foi abordada lá em cinemática, tá certo? As duas novas grandezas são força e massa. Tudo bem? Nós também analisamos os princípios fundamentais da dinâmica, né, que foram propostos pelo físico inglês Isaac Newton. Isaac Newton, que viveu entre 1642 e 1727, tá certo? Essas leis experimentais, elas regem o comportamento de forças, né, como a resistência do ar e, por exemplo, o empuxo do Arquimedes. E vale frisar que isso é uma parte importante, né, pois aprofunda a compreensão do movimento dos corpos. Então a nossa análise é essa, né, a forças em dinâmica, tudo bem? Então, inicialmente, vou colocar aqui a 1.0, né, na verdade 4.1, que são nossos conceitos fundamentais e as nossas ideias iniciais, tá certo? Tudo bem? Então, anteriormente nós fizemos uma observação, né, matemática dos movimentos, tá certo? Uma descrição matemática, né? E isso foi a cinemática, que é a parte da física que estuda os movimentos sem se importar com as suas causas, tá certo? E agora nós vamos estudar a dinâmica, que é a parte da mecânica, né? Parte da física, que estuda os movimentos e o que originam esses movimentos. Tudo bem? Vamos ver que a ideia que se tem de- dos parâmetros que eu falei força e que eu falei massa, né? A ideia que nós temos é o seguinte, tá? Força. Vamos começar com força. A gente pode colocar assim um vetor, porque ela também é uma grandeza vetorial, né? As forças são interações entre os corpos que produzem variações em sua velocidade, isto é, a aceleração. Tudo bem? Sobre a massa, que eu ainda não falei, tá certo? A massa é a medida de inércia de um corpo. Não falei aqui antes, né? O que é a massa? Massa, medida de inércia de um corpo. E o que é força? Força é uma grandeza que pode produzir deslocamento, deformação e aceleração. Olhem para cá esse nosso corpo de massa M, que sofre a ação de uma força. Vou chamar de força F. Tudo bem? Essa minha força F pode fazer com que esse corpo comece a se mover nesse eixo horizontal da esquerda para a direita. A mesma coisa, se uma força F, que eu vou chamar de F1 para não confundir com essa outra, começasse a atuar nesse corpo M1, tudo bem? Aqui continua nosso eixo, tá? Ele ia se mover para a minha esquerda, então ele estaria se deslocando, né, em relação ao eixo contrário a ele. Então, para você ver que a força ela produz isso, né? Ela produz aceleração, ela produz deslocamento, ela produz deformação. A partir daí, nós já podemos ver o que são as leis de Newton. Vou tentar usar esse espaço aqui, tá? Eu acredito que vai dar. Vamos chamar de 4.2, tá?
4.2 Leis de Newton. Tá certo? Leis de Newton. Para essas leis de Newton, que vocês já viram ela lá no nosso ensino médio, né? Claro, uma forma bem mais elementar, tá certo? Para as nossas leis de Newton, vamos começar. São as 3 leis, né? Tem também a lei da gravitação universal. Tudo bem? Leis de Newton. Primeira lei, chamada de lei da inércia. Princípio da inércia, né? Lei da inércia. Todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né? Então imagine aí que nós temos um corpo que ele está, um corpo de massa m, está parado, quer dizer que a velocidade dele é zero, não há deslocamento, tudo bem? Tá certo? Mas para um observador externo, ele está em movimento porque ele está na Terra, tá certo? Então o nosso corpo, ou melhor, o corpo de massa m, tem a sua aplicação na lei da inércia dessa forma. Todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso ou em movimento uniforme, retilíneo uniforme. Agora vamos para a nossa segunda lei, que é a mais famosa, né? Matematicamente falando, que é a lei da minha força resultante. Segunda lei, tá certo? O que diz? Ela diz que todo corpo de massa m reage à ação de uma força acelerando, tá certo? Todo corpo de massa m reage à ação de uma força acelerando. Todo corpo de massa m reage à ação de uma força acelerando, tá certo? Tá aqui a nossa representação da segunda lei de Newton, que é a primeira equação desse capítulo 4. Tudo bem? E por último, que também não deixa de ser, né? Eu acho que é até mais famosa, que é a lei da ação e reação, tá? Princípio da ação e reação. Vamos ver aqui, né? Esse terceiro princípio. Terceira lei de Newton. Vou tentar explicar dessa forma, tá? A famosa lei da ação e reação, que às vezes as pessoas interpretam de um jeito errado, né? Tá? Aqui você tem um muro, tudo bem? Tem um muro e digamos que uma pessoa, faz de conta que isso aqui é uma pessoa, tá certo? Está aplicando aqui nesse muro uma força F, tá certo? Uma força F. Aqui, esse indivíduo está aplicando uma força nesse sentido aqui que eu vou chamar de força de A para B. Só que em contrapartida, o muro também devolve para ele, um muro bem feito, claro, né? Uma força de B para A. Essa é a força de B para A. Automaticamente o muro não vai sair do lugar, né? Sairia se ele fosse de um material mais frágil, né? Mas nesse caso, a aceleração do sistema é zero, tá certo? Logo, a força que há
aplica em B, menos a força que B aplica em A, é igual a zero. E está aqui a minha segunda equação. A força de A para B é igual à força de B para A. Tudo bem? Que é a minha equação 2. A lei da força, a lei da ação e reação. Tá certo? Para a gente concluir, vamos ver alguns tipos de força. 4.2, né? Vamos colocar 4.3. Alguns tipos de força. Vamos lá? É só um critério didático para a gente poder resolver com mais facilidade, tá certo? Vamos lá então. Tipos de força. Força-peso. A força-peso é dada por essa equação, P igual a mg, que é a minha equação 3. O que é a força-peso? É a minha força vertical e orientada para baixo, tá certo? Todo objeto, né, que tem uma massa m, tá, automaticamente tem uma força vertical orientada para baixo, que é a força-peso, tá certo? Segundo tipo de força é a força normal, também chamada de ortonormal ou ortogonal, né? É uma força que vai surgir do chão ou a superfície de contato, onde o meu objeto aplica a força-peso. Perceba aí que a fórmula é equivalente. São parecidas, né? Então, assim como ele aplica uma força-peso aqui para baixo, o chão devolve para ele uma força normal. Aí, meu objeto, o meu corpo, fica sem aceleração. Com a pessoa sentada na cadeira agora, tá? E para a gente concluir, no momento, vou falar sobre a força de atrito, né? Força de atrito, já expliquei a força normal. O que é a força de atrito? É a força que ela tem a mesma direção, mas tem um sentido contrário a uma força que é aplicada a ela. Tá? Força de atrito é mc vezes a normal. Tá? Então, se eu tiver um objeto que está sendo empurrado, ó, massa M, tá aqui o eixo X, para a minha direita, vai surgir na minha esquerda uma força, tá? Uma força que ela é contrária ao movimento. E essa força é a força de atrito. μc é o coeficiente de atrito cinético e ele tem os seguintes valores: 0 menor ou igual que μc, que é menor ou igual que 1. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Utilizem o Google Class Ava para eventuais dúvidas de vocês. Bons estudos e até a próxima aula.